Olá, Andreia. Eu começava por te perguntar, este gosto pelas viagens já vem contigo desde pequena com as viagens com os teus pais, certo? Sim, é verdade. Isto já é uma coisa, neste momento, com mais de 30 anos de evolução e acho que é uma situação crónica, incurável mesmo. E como assim um intercâmbio aos 13 anos no Japão, logo? Bem, e foi uma oportunidade que eu nem sequer sabia que era possível. Portanto, há uma cidade relativamente perto de Nagasaki que se chama Omura. Nem sei se tem uma terminologia de cidade, se será mais vila, mas na altura Omura tinha uma relação histórica com Sintra por causa da questão dos descobrimentos. E, portanto, ficaram articuladas como sendo cidades geminadas uma da outra. E, portanto, há um programa, que eu não sei se ainda hoje em dia se mantém, mas eu creio que sim, que passava pela seleção de um aluno de cada escola pública a nível do ensino secundário. Eu estava na altura com 13 anos, e selecionavam um aluno de cada escola para ir ao Japão, ficar em casa de uma família durante cerca de 10 dias e depois, passado uns mesitos, receberem cá novamente dois estudantes, desta vez japoneses, também eles do mesmo grau de ensino, que vinham então ficar em nossa casa. E foi assim uma experiência que eu acho que foi das mais importantes que eu tive neste mundo das viagens, sem dúvida. E que memórias é que guardas desse intercâmbio? O que é que lembras, te surpreendeu? O que é que ficou contigo? Epá, houve muitas coisas que me marcaram, porque eu na altura, vejamos, eu tinha 13 anos e era completamente louca pela Navegante da Lua, com muitas miúdas da minha idade, mas a ponto de frequentar encontros cá em Portugal e de gravar os episódios todos nas VHS e de ter os livros todos. E quando surgiu a possibilidade de ir para o Japão, é não só toda a estranheza de uma cultura completamente diferente, como depois a possibilidade de viver em real, não é? Ter a percepção de como é que as coisas lá estavam e de ver realmente todo o mundo e toda a envolvência do que é o anime e o mangá, e que eu podia ter um contacto direto com aquilo, não é? Mas quando estamos perante estudantes que têm a nossa idade, que ainda não falam inglês, porque basicamente lá no Japão o que eles fazem é preservar muito a cultura e a identidade deles até uma determinada faixa etária, e portanto todas as crianças e os jovens até mais ou menos aos 14 anos o que dão são os ensinos básicos, típicos da escola, mas depois tudo muito focado na cultura japonesa, não há propriamente uma abertura ao mundo, não vou dizer ocidental, mas vou dizer à internacionalização, à globalização, e portanto só a partir dos 14 anos é que eles começam a aprender a falar inglês. Portanto, foi um choque a vários níveis, porque já era uma cultura completamente distinta e depois a parte da comunicação era muito frágil, não é? Porque efetivamente tinha que ser muito à base de gestos, de desenhos, de mostrarmos aquilo que era o nosso interesse. Portanto, eles depois também percebiam pelas expressões faciais se estávamos a gostar, se não estávamos a gostar, mas a comunicação não era uma comunicação facilitada, como seria se calhar com outros países, por exemplo. E essa parte serviu-te de alguma forma para tu perceberes que há outras realidades completamente diferentes? Serviu-te para te abrir horizontes? Epá, sem dúvida, porque vê uma coisa, nós estamos muito habituados àquilo que é a escola primária, básica e secundária cá em Portugal, não é? E nós lá tínhamos coisas tão dispares como serem os miúdos que limpam a própria sala de aulas. Portanto, são eles que limpam as mesas, são eles que limpam o chão, que limpam as cadeiras, aquelas coisas que nós estamos habituados a ter alguém que faça por nós, eles lá desde o início que têm esta cultura de serem muito organizados e serem muito produtivos ou producentes. E portanto, logo aí foi uma das coisas que mais me marcou, porque obviamente estávamos a falar de pessoas da minha idade ou ligeiramente mais novas, e tu notas que há discrepâncias muito significativas, percebes? E pronto, isto depois voltas para casa e voltas para a tua realidade e para a escola onde sempre andaste e vês que, ok, como é que é possível haver uma diferença tão grande na linha educativa no geral, não é? Mas a verdade é que as coisas é que lá resultam, não é? E depois estas experiências continuaram com Erasmus em Paris, com estágio em Granada, com trabalho em Londres, portanto tu nunca paraste de viajar. Não, eu depois, isto foi assim a primeira grande experiência, depois quando entrei na faculdade, efetivamente tive a oportunidade de fazer um ano de Erasmus em Paris, foi super enriquecedor, aliás ainda hoje, mesmo quando tenho contacto com doentes,
que falam francês, seja originários de França, seja de muitos outros países de língua francesa. Ainda consigo ter uma conversa, ainda consigo fazer uma consulta com eles, portanto, isto enriqueceu-me não só a nível pessoal, como também a nível profissional, e depois mais tarde fui participando nesses estágios em que fui para Granada, também fiquei em casa de uns espanhóis, depois fui para Londres durante um mês fazer uma pós-graduação, e depois as coisas foram-se juntando progressivamente até aos últimos anos, em que realmente levou tudo uma reviravolta, não é? E quando é que tu começas o Me Across the World, o blog? Olha, o Me Across the World começou em 2017, por uma coisa muito clichê, que é a questão da letra de médico. Eu estava a viajar para Madagascar, queria tomar umas notas daquilo que estava a ser a minha viagem, sobretudo porque eu depois tinha e tenho muita dificuldade em lembrar-me de onde é que são os sítios. Nós passamos por tantos locais e às vezes os termos linguisticamente são tão diferentes que eu tinha muita pena de estar a viver imensa coisa e depois não me lembrar sequer de onde é que estive e não consegui explicar a ninguém. Portanto, comecei a escrever inicialmente no Facebook, mas depois, à medida que escrevia, comecei a ter noção que aquilo ia descendo e que quanto mais descesse, menos seria encontrável, por assim dizer. E o Me Across the World nasceu de muitas noites muitas noites sem dormir, muitas horas agarrado ao computador até às 3, 4 da manhã, porque eu não sabia construir um website, eu não sabia fazer nada, foi tudo de raiz, comprar domínio, fazer o design, começar a escrever, montar fotografias. Foi sem dúvida um esforço muito grande, mas que depois tomou uma grande dimensão a partir do momento em que eu assumi para mim mesma que me ia desvincular do meu trabalho como médica de família, porque eu na altura já trabalhava, em 2017, e é a partir daí que eu comecei a pôr mais e mais conteúdo, porque as coisas depois foram-se proporcionando nesse sentido. E já tinhas feito voluntariado em São Tomé, no Líbano aí, ou foi depois? Não, não tinha feito, eu tinha estado ligada a coisas muito pontuais a nível da faculdade, seja pela associação de estudantes, seja aquelas coisas de estarmos à porta do Pingo Doce, com o banco alimentar, dar saquinhos, etc. Esse tipo de coisinhas eu já tinha participado. Agora, quando realmente me desvinculo do Sistema Nacional de Saúde, a oportunidade que surgiu foi ser convidada por uma coisa, uma verdadeira coincidência, mas ser convidada para ir para São Tomé ajudar numa ação que ia lá haver com uma ONG que se chamava Ascendere, que neste momento já não existe, ou que está suspensa pelo menos, e em que nós íamos, uma equipa de 5 pessoas, ia um pediatra, ia uma ginecologista, ia um médico de medicina interna que era o organizador e depois iam lá 2 pessoas de medicina geral e familiar. E o que eu ia fazer era rastreio de cancro de colo do útero, nos hospitais, nas roças e depois pontualmente consultas a diabéticos, a hipertensos. Portanto, essa foi efetivamente a primeira ação de voluntariado que fiz, embora tenha sido uma coisa organizada, não é? E depois mais tarde é que aparece a oportunidade do Líbano. Sim, a oportunidade do Líbano, que basicamente foi uma oportunidade que se criou, não foi nada premeditado, porque a explosão foi numa terça-feira e eu fui para o Líbano na sexta, cheguei no sábado, por causa da diferença horária e da escala que tive que fazer, mas basicamente aquilo não foi uma coisa premeditada, aconteceu, tal como a explosão, ninguém podia antever que fosse acontecer. E quando comecei a perceber que não havia qualquer atuação a nível nacional, de qualquer tipo de entidades, porque eu contactei muitas entidades a perguntar o que é que ia ser feito, se eu mandar pessoas, se eu podia ajudar, e efetivamente todas as portas se me fecharam, não só porque não havia nada que indicasse que nenhuma entidade ia, como também me disseram inclusive é que eu não tinha as competências necessárias para ir, e então que enviasse um currículo para uma próxima oportunidade, que eles iriam ponderar através do estudo do currículo se era viável que eu integrasse uma missão humanitária deste género. E portanto, perante estas portas todas fechadas, e sobretudo tendo em consideração que eu tinha uma pessoa conhecida no Líbano, precisamente em Beirute, um fotojornalista, que me dizia que a situação estava muito grave, nomeadamente a nível de saúde, que havia muitas pessoas que estavam feridas e que não tinham tido qualquer observação médica. Eu aí meti uma mala nas costas e pedi um pequeno donativo cá para começar e fui. E, portanto, as coisas depois aconteceram em catadupa, nunca foi nada premeditado nem pensado. Acho que correu tudo extraordinariamente bem, do início ao fim foi um crescendo com um retorno imenso,
mas o que eu tiro da minha percepção, porque eu não consigo ver isto de fora, mas aquilo que eu tiro disto foi simplesmente uma rapariga que sempre esteve habituada a viajar e que tinha muitas experiências de viajar sozinha pelo mundo, eu já tinha feito mochilão e etc. E depois aquilo surgiu, eu sabia que podia ser útil e, portanto, juntaram-se duas coisas numa pessoa que por acaso fui eu. Portanto, para mim será sempre, proporcionou-se, foi isto. Estas respostas sociais para ti são muito importantes, esta ajuda, toda a ajuda que se possa dar. São, e vê uma coisa, ainda agora quando estive em São Tomé, em 2017 a minha ação de voluntariado foi no Príncipe, agora foi na ilha de São Tomé mesmo. E eu, apesar de não ir com nada planeado, aquilo que eu na altura me lembrei agora para São Tomé, que foi em julho, foi fazer uma recolha de donativos e converter o dinheiro da recolha de donativos, primeiro em medicamentos, e depois quando comecei a perceber que não podia levar bagagem extra, converti o resto em copos menstruais, que são coisas leves e flexíveis e compactas e que não ocupam volume nenhum. E, portanto, depois disto, lembrei-me de fazer uma ação de formação junto de umas miúdas novinhas, acabadas de menstruar ou menstruadas há pouco tempo, ou quase lá, e fazer uma pequena sessão formativa com elas, que foi uma coisa, uma vez mais, super leve, o mais didático possível, mas sem grandes detalhes. E elas, por exemplo, nunca tinham visto um copo menstrual sequer, nunca tinham visto um tampão sequer, quanto mais um copo menstrual. Portanto, quando estamos a falar de comunidades em que as miúdas deixam de ir à escola simplesmente porque sujam a roupa, estas pequenas coisas, terem uma coisa de silicone, como um copo menstrual, que pode ser utilizado repetidamente durante 10 anos, faz toda a diferença, é o suficiente para esta miúda nos próximos 10 anos não ter que faltar às aulas. E, portanto, são pequenas coisas que não têm que, às vezes, ser muito pensadas, nem ser muito profissionais, mas que eu acredito, honestamente, que podem fazer a diferença. E nisto, neste currículo todo, como é que surge o Cruzeiro para as Caraíbas? Olha, o Cruzeiro das Caraíbas é o célebre sonho americano em que te prometem uma coisa espetacular e tu vais atrás de algo que achas que vai mudar a tua vida. E, portanto, na altura o que eu pensei foi, eu tinha acabado de vir da minha viagem de 5 meses, de mochilão, e estive uns tempos cá em Portugal, mas pensei, ainda não é isto, ainda preciso mais qualquer coisa. E tinha tido um amigo meu de medicina tradicional chinesa que se tinha dado muito, muito bem a trabalhar num cruzeiro. Ele dizia, pá, vais ganhar imenso dinheiro, vais ser paga para estar a viajar. Eu pensei, pá, isto é ouro sobre azul, isto é a minha cara, pagarem-me para estar a viajar, ter um nível... E depois é assim, os médicos dentro dos cruzeiros têm um grau hierárquico bastante bom, somos tratados como oficiais, temos uma cabine individual, frequentamos todos os restaurantes, temos uma série de regalias, portanto, tudo parecia ser espetacular, e, portanto, o que eu pensei foi, vou fazer aqui a minha formação na área da medicina estética, porque eu fui para lá trabalhar na área da estética, e saio daqui com uma competência que é um diploma tirado em Miami, com imensa experiência, quem sabe com uns milhares de dólares no bolso, e vai na volta, gosto disto e ando 5 anos nesta vida e tenho a reforma assegurada, não é? Ou seja, foi tudo muito juntar o útil com o agradável, não foi propriamente inocente. Eu achei honestamente que ia para lá faturar bem e ter uma vida com tudo aquilo que eu gosto, que é viajar, não é? Efetivamente, não teve nada a ver com isto. O contrato era para ser 7 meses, eu ao fim de 3 meses vim-me embora, porque quem vai fazer medicina estética, apesar de ser médico, não é pago como um médico, é pago como um cabeleireiro, porque o meu posto de trabalho era dentro do spa e, portanto, eu estava a receber 700 euros por mês e quase não tinha clientes, porque fui parar a um barco com uma faixa etária muito mais elevada que a minha. Portanto, não tinha clientes, não tinha gorjetas, tinha o manager sempre à perna para eu arranjar clientes, que no fundo era impossível, porque estamos a falar de uma média de idades de 70 anos para cima, quer dizer, onde tu, para fazeres qualquer milagre naquela cara, tens que gastar 1000 libras. E depois foi também a questão cultural, porque colocaram-me num barco de uma companhia inglesa, em vez de ficar num barco de uma companhia americana, e esta história toda dos facelifts e do botox e do ácido hialurónico é muito uma cultura americana, não é tanto uma cultura ali do Reino Unido. E, portanto,
juntou-se uma série de situações que não foram propensas nem a uma estadia agradável, porque não foi, nem a uma estadia proveitosa. Eu ia muito motivada para trabalhar, até porque eu já tinha andado de cruzeiro antes, e portanto eu não ia deslumbrada para viver num cruzeiro, eu ia motivada para trabalhar e para efetivamente fazer um bom pé de meia. E isso não se verificou. Pronto. Acho que tive azar com a companhia para onde fui enviada. Quando tu falas no mochilão e nas tuas viagens, tu dizes no teu blog que viajar sozinha é uma das coisas mais gratificantes que se pode fazer. E tu já contas com 70 países na bagagem, certo? É verdade, sim, é verdade. Já são mesmo muitos. E nessas viagens, a primeira grande viagem sozinha foi a Eslovénia, certo? Foi, e foi também uma coisa completamente por acaso, porque eu tinha tirado uns dias para ir a Marrocos com a minha irmã. Essa viagem não correu bem, fizemos uma compra numa agência portuguesa em que eu que estava convencida que ia ser uma viagem de grupo, e falo em grupo, falo em 10 pessoas, 12 pessoas, como já tinha feito com uma outra agência, e experimentei uma agência diferente. Levei a minha irmã comigo, e a minha irmã tem menos de 10 anos do que eu, portanto isto já foi em 2017, portanto já passaram uns aninhos e ela ainda bastante mais nova. E efetivamente quando chegámos a Marrocos era só eu e ela, não havia mais ninguém, os guias eram guias locais e eu não me senti confortável em estar uma semana, do qual 3 dias eram passados no deserto, com 2 homens marroquinos que eu não conhecia e sobretudo sem mais ninguém. Uma coisa é quando estamos sozinhas e mesmo assim eu confesso que acho que não tinha ficado descansada. Outra coisa é levar a minha irmã à minha responsabilidade. Portanto, nós no dia seguinte viemos embora e o que aconteceu foi que eu fiquei com 4 dias de férias por utilizar, que tinham que ser colocados antes do final do mês, senão ia perder os dias. E portanto depois aconteceu a ideia de ir para a Eslovénia, porque pensei, é um país europeu, é um país pequeno, é seguro, tem muita paisagem natural, e portanto conjugava ali várias coisas que eu gostava, e lancei-me de cabeça. Pensei, são 4 dias, se correr mal, se não me adaptar, se me sentir muito sozinha, também não é por 4 dias que vou ficar traumatizada para o resto da minha vida. E a verdade foi que aqueles 4, 5 dias, acho que até foram 5, aqueles 5 dias foram verdadeiramente transformadores, porque percebi que conseguia fazer tudo sozinha, estava muito mais preparada do que julgava, conheci imensa gente, nunca me senti sozinha, pelo contrário, senti-me sempre acompanhada, porque conheci montes de pessoas, e pela primeira vez em muito tempo consegui limpar a cabeça de uma série de fantasmas que andavam para aqui há algum tempo. E depois daí para a viagem grande foi um pulinho muito fácil, honestamente. O que é que aprendeste com as tuas viagens sozinha? Olha, aprendi isso. Aprendi que, olha, uma das coisas que eu se soubesse era que teria feito mais cedo. Aprendi que realmente quando estamos sozinhas somos muito mais autónomas do que quando estamos acompanhados. Quando estamos acompanhados é muito frequente delegarmos as coisas. Às vezes não é só porque é difícil, é só porque é mais fácil delegar, ok? Não é que a gente não consiga, mas simplesmente dá menos trabalho delegar a outra pessoa. E quando viajamos sozinhas, para já, é tudo bastante simples hoje em dia, com a ligação à internet, com as aplicações, com o contacto que temos a tempo direto, é super, super fácil. Depois, viajar nunca foi tão barato, seja sozinha, seja acompanhada. Estamos numa época da nossa existência em que viajar é extremamente barato, basta conhecer as plataformas certas e a forma como fazer as coisas. Mas aprendes imensa coisa, sem dúvida. E desses 70 países, consegues eleger um top 3? O Chile continua a ser o primeiro. Acho que o Chile tem tudo no mesmo país, desde a parte da montanha da Patagónia, depois a parte dos lagos, a parte do deserto do Atacama, a vida boémia que tens em Valparaíso. O Chile é um país que, bem, basicamente é quase a extensão toda da América do Sul, não é? Em termos de comprimento, aquilo é mais de metade. E realmente tens uma variedade paisagística muito rica, que eu acho que torna um destino espetacular. Depois gostei muito da Islândia, acaba por ser bastante semelhante, de certa forma, ao Chile, porque tem alguns pontos de contacto a nível do desenvolvimento geológico, não é? Portanto, tens ali algumas semelhanças em algumas áreas do país.
E depois, em terceiro lugar, ainda fico... Aí já tenho um bocadinho mais de dificuldade em escolher o terceiro país, mas efetivamente agora estive no Peru, adorei, mas eu tenho uma ligação muito grande com a América do Sul, portanto acho que é sempre muito suspeito. Preciso de explorar melhor a Ásia. Tenho prejudicado a Ásia nos últimos anos. Infelizmente agora com a pandemia ficámos com algumas viagens em suspenso nesse sentido, mas acho que eu facilmente, um país como as Filipinas ou como a Índia, me encheriam completamente as medidas. Quando tu dizes agora estive no Peru, foi o último país em que estiveste? Foi a última viagem? Não, na verdade, a seguir a isso já estive nos Emirados, estive no Dubai, Ok. mas foi assim a última grande viagem, sobretudo indo ao encontro daquilo que eu gosto, que é a parte da paisagem, a parte cultural, que o Dubai não tem muito, não é? O Dubai é muito, muito recente, não se pode dizer que tem uma grande cultura, e sobretudo a parte das comunidades, das pequenas comunidades, os meios rurais e a parte paisagística, portanto, o Peru também gostei imenso, imenso e recomendo a toda a gente. E ainda aqui um bocadinho para o teu percurso profissional, portanto, tiraste medicina, e depois a partir daí como é que foi o percurso até chegares à consulta do viajante? Bem, a consulta do viajante foi algo que surgiu muito naturalmente, porque inicialmente começou a ser apenas, por ser mais uma página dentro do meu blog de viagens, ou seja, havia uma divisória que se chamava Consulta do Viajante Online, e depois, efetivamente, as coisas começaram a crescer e eu vi-me na necessidade de criar um segundo website mais profissional, chamado mesmo consultadoviajanteonline.pt, onde as pessoas me pudessem encontrar facilmente, sem estarem associadas a um nome se calhar um pouco mais infantil como era o Me Across the World, que é o nome do blog, não é? Portanto, tinha necessidade de começar a ter uma presença um bocadinho mais profissional. E efetivamente, aquilo que eu gosto e é o que me faz adorar aquilo que eu faço neste momento, é que consigo aconselhar todas as pessoas que fazem consulta comigo, não apenas na parte médica, mas também na parte das viagens. Portanto, eu acabo por lhes dizer, olha, vai ao sítio X, compra o cartão da internet Y, vai no autocarro noturno que sai às não sei quantas horas da cidade A para a cidade B. Ou seja, muitas vezes acaba por não ser apenas uma consulta médica. Portanto, não é E, aquela típica consulta do viajante que às vezes nós fazemos só para ver que vacinas é que vamos tomar ou que não, às vezes tem de doença. ser, porque há consultas muito complexas. Vê uma coisa, eu estou no mínimo meia hora a falar e a debitar informação, porque há muita coisa que tem que ser falada na maior parte das vezes. E, portanto, só em algumas situações é que eu acabo realmente por estender, sobretudo nestes países em que eu estou muito, muito à vontade. Mas há informação que eu eticamente tenho sempre que transmitir e essa informação toma-me tempo. Mas para além disto de fazer a consulta do viajante, propriamente, que tem lá a vertente do aconselhamento, dos medicamentos, dos repelentes, da prevenção da malária, das vacinas, quer dizer, é muito mais do que vacinas apenas, é um mundo. Ultimamente aquilo que também tenho feito é, para além de prestar apoio durante as viagens, pontualmente, não é? As pessoas que se ficarem doentes podem me contactar, é também fazer aconselhamento para grávidas ou para mulheres que querem ir viajar e que simplesmente não sabem se podem ir para determinados sítios, porque podem estar expostas a determinados mosquitos, podem trazer doenças e que podem ser limitantes para elas e para o bebê, não é? Portanto, a nível do site da consulta do viajante, acabo por conseguir fazer várias coisas e ultimamente tenho mais dedicado até a este segmento de permitir às grávidas que possam ir viajar de forma segura. E depois faço também os workshops, isto mais a nível das redes sociais, mais do que no site, de preparação de viajantes, portanto, exatamente dar-lhes estas dicas todas de como é que podem viajar de forma mais barata, de forma segura e no fundo de dar-lhes as ferramentas todas que eu gostava de ter tido há uns anos atrás quando estava a começar, percebes? Quando é que se deve marcar uma consulta do viajante? É para qualquer país, países específicos? Como é que isto funciona? A forma mais fácil de se lembrar disto é regra geral para a Europa, excepto aquela Europa mesmo do leste, não há grande necessidade, ok? Não significa que não haja necessidade absoluta, mas não há grande necessidade. E depois, pontualmente ali o Japão e os Estados Unidos também conseguimos de certa forma ultrapassar. Tudo o que é América Central, América do Sul, África, Médio Oriente e depois a Ásia no geral, precisa de aconselhamento, sim.
E as pessoas que marcam consulta normalmente contigo, quais são assim os países mais visitados? Olha, agora São Tomé tem estado muito na berra. Eu acho que sem dúvida é o destino do ano, porque as pessoas, há muita procura para São Tomé. Também começa a haver alguma procura para a América Central e do Sul, porque são países que já abriram e que já estão a começar outra vez a receber turistas. Por exemplo, a Ásia, há muito tempo que com o início da pandemia estagnou. Não há praticamente viajantes a ir, seja para a Tailândia, para a Indonésia, para as Filipinas, para o Vietnã, quer dizer, continua tudo tão difícil que estas viagens praticamente desapareceram. Portanto, temos muito para a África, São Tomé, Quénia, Tanzânia, por exemplo, e algumas para a América do Sul. Em termos do timing, o timing ideal é 4 meses, é 4 semanas antes da viagem. 4 semanas antes permite-te teres uma consulta com calma, ires tratar das vacinas com calma, começar os medicamentos no tempo apropriado. Não é que nos últimos 10 dias ou nos últimos 5 tu não faças uma consulta, tu podes fazer até na véspera, tu ganhas sempre em fazer uma consulta nem que seja na véspera. Agora, se calhar, se me procurares hoje para ires viajar amanhã, eu já não te consigo arranjar vacinas nenhumas em tempo útil, ok? Consigo proteger-te de muitas doenças, consigo capacitar-te para, no caso de ficares com diarreia, começares a vomitar, fores picada por um mosquito, passar-te medicação para prevenção de malária, em cima da hora ainda é viável, ainda se consegue fazer. Agora, tudo o que meta vacinas, quanto mais perto for da altura da partida, mais condicionados ficamos, não é? Quais as principais dúvidas que as pessoas costumam apresentar nas consultas? Olha, como a consulta é bastante completa, muitas vezes as pessoas quando chegam ao fim da consulta acabam por nem sequer ter dúvidas, porque dizem, epá, tocaste em tudo aquilo que eu tinha aqui apontado, tinha perguntas, mas tu tocaste em tudo. Às vezes há coisas muito simples do género, o protetor solar é primeiro ou é depois do repelente, posso lavar os dentes com a água da torneira, tenho mesmo que fazer comprimidos de prevenção da malária, este tipo de perguntas aparecem muitas vezes. Mas lá está, são consultas que são pesadas do ponto de vista didático, porque há muita informação que tem que ser transmitida que as pessoas nem sequer se lembram. Portanto, as pessoas vêm muito para a consulta do viajante à espera só de vacinas e são um bocado surpreendidas com o volume de informação que recebem. Mas tem que ser, compreendo. Tem que ser por precaução, não é? para estarem prevenidas. Sim, mas eu sou muito razoável porque, como sou viajante e viajo muito em vários contextos, lá está, o viajar sozinha ou viajar acompanhada, o viajar em lazer ou em trabalho ou em voluntariado, todos os continentes, quer dizer, eu já tenho muitas valências em que sou muito pragmática na consulta que faço, quer dizer, não sou aquela médica que proíbe ou que diz, menina, que disparate, vai para esses países. Acho que isso já não é aceitável nos dias de hoje, e nomeadamente para as gerações que começam a aparecer, porque é fácil as pessoas irem viajar, as pessoas não vão deixar de ir porque o médico diz não vás ou escolhe outro país. Acho que isto já não faz sentido. Portanto, o que eu sinto é que as pessoas que fazem consulta comigo, efetivamente, sentem-se muito à vontade, não pela minha parte teórica, mas pela formação toda prática que a vida me tem dado. Eu acho que isso é que faz muita diferença. Esta especialidade exige quase uma constante atualização, não é, sobre as várias realidades que existem no mundo. Alguma vez aconteceu a alguém querer ir para um país que a Andrea não estava tão familiarizada, ou eles revelam o destino antes da consulta? Como é que isso procede? Normalmente eu sei sempre o destino antes da consulta, porque as pessoas vão ao site, fazem a inscrição e quando fazem a inscrição já têm por base o preenchimento de um questionário. Este questionário permite-me saber para onde é que a pessoa vai, dentro de quanto tempo, que é para eu perceber ali o grau de urgência com que tenho que fazer a consulta, não é? Balizar um bocado, tem que ser mais depressa ou ainda tenho tempo, e depois perceberem que contexto é que vão e quanto tempo é que vão ficar, porque isto são tudo fatores que depois interferem se fazes mais vacinas ou menos, se podes fazer determinado medicamento ou se não podes porque tens alergias. Portanto, e efetivamente, quando saem países menos comuns, por exemplo, ontem tive 2 irmãs com pós-Camarões, tens que ir ver, porque uma coisa é tu assumires que achas que sabes, outra coisa é ir verificar. E na medicina nós não podemos fazer aquilo que achamos, nós temos que fazer aquilo que está recomendado e aquilo que é certo, não é? Não podemos trabalhar com base em opiniões. Portanto,
sim, acabo sempre. Epá, e são muitos países, de vez em quando tenho que ir, nem que seja confirmar que aquilo que eu sei está correto, percebes? Ainda para Portanto, mais agora, não é? Com as regras por causa da pandemia que estão já sempre a mudar. sim, mas efetivamente em relação à questão da pandemia, aquilo que eu digo sempre é que as pessoas em cima da hora digo-lhes onde é que devem ir para terem acesso a informação fidedigna, porque eu não posso fazer, não posso dizer que vai ser necessário um teste de PCR hoje e a pessoa daqui a um mês vai viajar e já não precisa do teste, ou vice-versa, não é? Portanto, as pessoas, as consultas servem para nós aconselharmos e capacitarmos, mas também não somos os responsáveis totais depois por ali em diante, não é? A pessoa tem que decidir o que é que vai comprar na farmácia, que vacinas é que vai fazer dentro daquilo que eu aconselho e também tem que ter o cuidado de, em cima da hora, rever a parte da documentação para ver se precisa de mais alguma coisa ou não é? Porque lá está, as coisas estão a mudar muito rapidamente e o que é verdade hoje pode não ser amanhã. Oh, Andreia, e tirando aqui um bocadinho a pandemia de parte, assim, regras básicas, o que é que temos que ter em conta quando marcamos uma viagem? Fora da Europa, sobretudo, não é? Agora neste contexto, estas viagens mais que são alvo das consultas da medicina do viajante. As duas grandes regras básicas que eu acho que fazem muita diferença têm a ver sobretudo com a alimentação por algo muito simples, para qualquer país do mundo onde tu vás, tu tens que comer. Tens que tomar o pequeno almoço, tens que almoçar e tens que jantar. E, portanto, se há aconselhamento que possa ser útil para qualquer viajante, é a parte da comida. E a parte da comida há duas regras básicas que são muito simples. A primeira é a água ter que ser água engarrafada, e tudo o que seja derivado da água da torneira, portanto, seja água da torneira, seja gelo, seja gelados, as pessoas põem-se a jeito de apanhar uma diarreia, na melhor das hipóteses, ou de apanharem alguma coisa mais grave. E a mesma coisa com a comida, ter que ser sempre muito bem cozinhada, uma vez mais, porque o calor acaba por matar muitas das bactérias. Estou a falar isto já muito rapidamente e por alto. Portanto, neste sentido, a segunda grande regra é as coisas têm que ser muito bem cozinhadas, carne, peixe, ovos, tudo extremamente bem cozinhado, e evitar-se, dentro do razoável, ou mesmo numa viagem curta, evitar a 100% as coisas cruas. As saladas, o tomate, a cenoura, aquelas coisas tão fáceis que as pessoas que são postas na mesa, mas que no fundo foram, se calhar, colhidas de uma horta de pequenos produtores que não têm saneamento básico, e portanto as águas que saem das casas de banho são águas comuns às que irrigam as hortas, não é? E isto vê-se muito em África, isto acontece, porque não há canalização, não há saneamento, não há esgotos, e depois estas coisas cruas são colhidas, são passadas com a água da torneira nos lavatórios e são servidas à mesa. E, portanto, se há regra que as pessoas se devam lembrar é água sempre engarrafada e depois comida bem cozinhada, evitando-se os crus. Pronto, Portanto, assim muito cuidado a com aquilo base. que é consumido, não é? Sim, Basicamente. claro. Ou então, se consumirem, terem obviamente a noção de que podem apanhar uma diarreia ou podem ficar mais doentes. Pronto. Obrigada, Andreia. De nada, obrigada eu pelo convite.